engraçadinho. Muito boa noite. Você está assistindo uma live que foi gravada dia 27 de fevereiro. Nessa live a gente fala sobre homeopatia. Cada semana a gente traz um tema, mas a ideia é sempre falarmos e tirarmos todas as dúvidas referentes à homeopatia. Se você não nos conhece, eu sou Soraya, meu marido Eu sou Eduardo. Eu já vou adicionar o Eduardo aqui. Nós somos médicos há cerca de mais de 20 anos. A ideia da live é conversarmos sobre esse tema. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre... eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, eu tenho gastrite, enfim, podem ser diversas doenças crônicas. Será que a homeopatia serve para mim? Então, essa é uma dúvida muito comum, né, dos pacientes, principalmente dos novos, né, o pessoal que está chegando na homeopatia. Então, a gente trouxe essa dúvida para ver se a gente consegue ajudar a esclarecer, né? Você vai ficar de fonezinho? Não, eu preciso. Eu preciso arrumar umas coisas aqui para ver se tá todo mundo escutando. Só confirma pra gente se vocês estão ouvindo bem, se está tudo bem com a imagem. Enquanto isso, a gente vai falando. Vamos começar falando sobre doença crônica. Então, o que é doença crônica? Você pode ir falando? Vamos conversando. Então, fala pra gente o que é doença crônica, Dona. Vamos para uma definiçãozinha bem aquela de tempo. Vamos. Então, em primeiro lugar, a doença crônica é crônica, né? Não é aguda. Isso, eu acho importantíssimo essa ideia. Na alopatia, o que a gente vai aprender, né? Eu não estou escutando aqui, não. Engraçado. Parece que está sem áudio no YouTube. Então, daqui a pouco a gente pede opinião, pessoal. Só não vamos continuar Tá, falando, vamos a gente pede continuar. opinião, pessoal. Então, como é que a gente classifica isso na alopatia, né? Eu acho que não existe transmissão. Então, vamos lá. Eu acho que não está ouvindo aqui. Estava escrito interromper. Transmitir. Bom, enquanto o Du está acertando isso, qual é a diferença então de doença crônica e doença aguda? Doença aguda é aquela doença que se resolve rapidamente. Então, ou a gente melhora rapidamente, ou infelizmente a gente falece, né? Então, é aquela doença que tem uma evolução rápida, né? Então, melhorei rapidinho, né? Rapidinho que eu digo ali, em 2 semanas, né? Ou então segue para o falecimento, tá? Então, isso é uma doença aguda. E o que é a doença crônica? É aquela doença mais prolongada, né? Então, aquelas doenças que a gente demora aí para se restabelecer. E o grande segredo é que a doença crônica, se a gente não tiver um estímulo, eu não consigo me restabelecer. Então, o que eu estou querendo dizer com estímulo? Se eu não fizer o uso de uma medicação para o meu sintoma, né, que é como é que a gente trata com a homeopatia, né? A gente colhe os sintomas e medica, né, a pessoa. Então, se não houver o estímulo da medicação, essa doença não vai se resolver. Então, a gente precisa de um tratamento. Mas a gente vai esmiuçar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes... Não sei se o microfone não está captando. Seguinte. Vamos pelo Insta. Hoje acho que não, acho que a gente vai ficar sem o YouTube mesmo. Então, na alopatia, né, que é o que a gente está mais acostumado aí a conversar, né, no dia a dia, a doença crônica não transmissível, né, é isso que a gente está mais acostumado a lidar, né, conversar, enfim, pressão alta, diabetes, gastrite, né, não são doenças transmissíveis, né. E no dia a dia, né, no ambulatório, é aquilo que a gente acaba lidando com uma frequência maior.
Na homeopatia a gente já falou várias vezes aqui, mas acho que vale a pena repetir. Tem as doenças agudas, que é essa definição, né, que a Soraya já falou, e tem as doenças crônicas, né? As doenças crônicas a gente divide em doença crônica verdadeira e falsa. A falsa é aquela que depende de alguma coisa que tenha no ambiente e aí influencia de maneira danosa a saúde do indivíduo, né? E a doença crônica verdadeira é aquela que você pode tirar o indivíduo do ambiente, mudar ou retirar aquilo que você acha que está fazendo mal para o paciente, mas o paciente ele não vai melhorar, né? Vamos trazer só um exemplo do que é falsa? Então, o paciente é muito sensível ao barulho e ele trabalha num ambiente que tem muito barulho. Ele acaba ficando irritado, Ansioso, tipo irritado. Então, é isso que vai acabar acontecendo, né? Então a gente acaba ficando, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que sofro com estímulo, né? Estímulo auditivo, sonoro. Uhum. Então, se eu estiver do lado de alguma coisa com muito barulho, aquilo vai me trazer uma ansiedade. Então, é uma falsa doença. Por que uma falsa doença? Porque se eu tirar aquela situação da minha vida, eu vou melhorar. Tá? Então, a gente diz falsa porque se eu tirar o estímulo, a pessoa se restabelece. Tá? Então, é uma doença causada por um estímulo externo que se eu retirar esse estímulo, a gente se restabelece. Uma pessoa que come muito doce à noite, não estou indo para diabetes, não. E que acaba acordando de madrugada para beber água, porque ela acaba ficando... Tá. Não, uma comida salgada, melhor. Uma comida salgada, toda noite ela janta uma comida muito salgada. Aí ela acorda de madrugada para beber água, porque ela fica com muita sede por causa daquela comida. E aí ela vem para a consulta falando, Soraya, eu tenho insônia. Por quê? Porque eu acordo para beber água e não volto a dormir. Mas se eu arrumar essa comida, né, essa alimentação, diminuir o sal, ela não tiver sede, não acordar de madrugada, ela dorme normalmente, isso é uma falsa doença. É provocada aí por uma alimentação que está um pouco mais salgada e que acaba causando tudo isso. Tá? Então, essa é a falsa doença crônica. Agora, a doença crônica mesmo, a verdadeira, né, é aquela que mesmo a gente tirando esses estímulos externos, ela não vai melhorar. Ela só vai melhorar quando a gente iniciar um tratamento, né? O que mais que você quer continuar aqui? Eu acho que é isso mesmo. Não, consegui fazer funcionar. Legal. Tá. Deixa eu ver se o pessoal do YouTube consegue aproveitar uma parte, pelo menos, né? Mas eu achei que você estava... Então, como é que a gente trata, Du? Vamos seguir para essa caminhada? Tá. Então, como é que a gente trata uma doença crônica na homeopatia, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, um diabetes, vamos segue comigo. O diabetes, então, a gente chamou aqui, a nossa chamada será que com a homeopatia eu consigo tratar, né? Existe remédio, então, para tratar diabetes? Então, a gente acaba não tratando, a gente, né, fala sempre isso, né? A gente, acho que é importante. A gente, na verdade, não trata o diabetes, né? A gente vai sempre tratar o paciente, né? Então, vai ser o seu Manuel, ou o João, enfim, a dona Antônia, que tem o diabetes tipo 2, ou diabetes, ou a Carla, que tem o diabetes tipo 1, né? Na verdade, a gente vai sempre estar tratando o indivíduo. Então, independente de ter ou diabetes, ou a pressão alta, ou a gastrite, ou né, uma lombocetalgia, a gente vai estar sempre direcionando um medicamento, claro, né, que contém, né, tudo isso, mas a gente vai estar tratando sempre o indivíduo. Então, se a Soraya tem diabetes e o Eduardo tem diabetes, quando a Soraya for na consulta, ela vai falar para o médico dela quais são os sintomas que ela tem do diabetes. Então não adianta ela chegar na consulta e falar, doutor, eu tenho diabetes.
porque cada um manifesta a doença crônica de sua forma. E vamos aproveitar esse gancho do que cada um manifesta de sua forma e falar um pouquinho sobre calcanhar de Aquiles? Vamos falar sobre predisposição. Vamos lá. Então, de novo, acho que é legal a gente ficar repetindo, que sempre entra de novo, né? Então, a enfermidade, ela se relaciona àquilo que não é firme, né? Ou então, a gente não nasce perfeito, a gente nasce com alguns órgãos que ficaram, às vezes, né, ou pararam ou ficaram um pouquinho atrasados no desenvolvimento, compatível com a vida, geralmente não traz sintomas nenhum, mas de qualquer maneira fica aquela região um pouquinho mais fraca, né, aquela região sem firmeza, né? E aí um estímulo que seria usual e muito facilmente para alguns, né, ou para quem não tem essa predisposição para se adaptar, por exemplo, outro dia eu comi um pouquinho a mais. Quem não tem uma predisposição para gastrite, não tem problema, né? Eu comi outro dia, eu resolvi comer uma comida mais gordurosa. E, enfim, você vai conseguir fazer a digestão, talvez fique um pouquinho mais pesado, com um pouquinho um pouquinho menos disposto, mas enfim, você vai acabar ficando com menos apetite em seguida, vai ficar em jejum um período maior, mas isso não vai causar um transtorno para você. Agora que o indivíduo que tem o calcanhar de Aquiles, né, ou o órgão enfermo, o calcanhar de Aquiles é uma gíria, tá bom, gente? Ou ele tem uma gastrite, ou enfim, o tubo digestivo dele, né, não tenha ficado totalmente bem formado, um estímulo que seria normal acaba sendo superior ao que ele consegue suportar, né? Então aí acaba gerando sintomas e geralmente é aí que vem essas doenças crônicas, né? Que a gente acaba expressando a doença crônica verdadeira, que a gente chama na homeopatia, né? Não venérea. A gente acaba expressando a nossa doença crônica justamente aí nesse... E não é um calcanhar de Aquiles só, sinto informar, né? Que geralmente a gente tem mais de um. Mas é aí que... Por isso que, né, algumas pessoas passam por algum problema qualquer na vida e alguns têm dor de estômago, outros ficam ansiosos, né, tem uma crise de ansiedade, outros entram em depressão, outros desencadeiam enxaqueca. Pode ser qualquer etiologia, tá? Aquela que o indivíduo é sensível, né? Pode ser um barulho demais, pode ser calor demais, né? Então, então o que o Du tá falando aqui, né? Na hora que a gente está sendo gerado lá na barriga da mãe, né? Algumas malformações podem acontecer, né? Algumas malformações não são condizentes com a vida e outras malformações são condizentes. Então, assim, eu posso viver com essa malformação. Eu só vou manifestar algum sintoma em algum momento da vida. Então, eu, Soraya, tenho lá as minhas malformações desde que eu estava lá na barriga da minha mãe. Cresci, e o que o Du está querendo dizer? Que na hora que eu cresço, alguns estímulos podem fazer com que meu corpo manifeste algum sintoma. Então, por exemplo, se eu, Soraya, lá na barriga da minha mãe está aqui na live, lá na barriga da minha mãe, tive uma malformaçãozinha ali no meu estômago. E aí, esse final de semana, a família do Du veio aqui, meu cunhado resolveu fazer cachorro-quente vegetariano, lógico, com certeza. E aí faz de conta que lá no molho o Beto colocou pimenta. A Soraya não pode com pimenta. Se ele tivesse colocado a pimenta e eu tivesse comido aquele cachorro quente, com certeza eu teria uma dor no estômago. Agora o Eduardo, se ele comer pimenta ou não comer pimenta, a minha enteada então, gente, se ela comer a pimenta mais picante da vida, não faz diferença nenhuma. Então, por quê? Porque na barriga da mãe dela, né, quando a Sofia estava sendo formada lá na barriga da mãe dela, não houve nenhuma malformação ali no estômago dela. Então, para ela, tanto faz o estímulo da pimenta ou não. Agora, para mim,
Aí faz diferença o estímulo da pimenta. Então, cada um vai manifestar o sintoma de acordo com a malformação que aconteceu lá quando a gente estava na barriga da mamãe. Agora, a gastrite, então faz de conta que o DU e a Soraya têm a malformação lá no estômago. Mas o DU é sensível à comida gordurosa. E a Soraya é sensível à comida picante. Então, a minha gastrite vai ser diferente. Estou falando alto? Não tá, não. A minha gastrite vai ser diferente da gastrite do Eduardo. Então, não adianta eu chegar lá na minha consulta e falar, meu médico, que é o Paulo, Paulo, eu estou com gastrite. O Paulo vai olhar para mim e vai falar assim, e? Então, o que eu vou precisar falar para o Paulo? Paulo, sabe, sábado à noite meu cunhado fez lá o cachorro-quente vegetariano e tinha pimenta. E quando eu comi o cachorro-quente, eu fiquei assim, assim, assado. E aí eu percebi que quando eu comia, piorava de tal forma. Né? Quando eu fazia isso, eu piorava de tal forma. E quando eu ficava numa certa posição, eu percebi que melhorava. E aí, com esses sintomas e os outros, né, meu humor, enfim, todos os outros que estão relacionados ali na consulta, eu vou encontrar a medicação. Então, não existe um remédio específico para gastrite. Existe um remédio específico para todos os sintomas relacionados que eu for apresentar na minha consulta. Isso. Agora, a pergunta, né? A pergunta que a gente fez, né? No título parece quais são os... se a homeopatia... isso, tem pressão alta, tem gastrite, tem depressão. E aí, o tratamento homeopático vai funcionar para mim, serve para mim, enfim, devo iniciar um tratamento homeopático, adianta? Na verdade, acho que a intenção, uma das intenções principais aí, é quebrar um pouquinho esse mito, né, de que, não, eu já tomo um monte de medicamento e aí o tratamento homeopático não vai poder me ajudar, não vou colher nenhum benefício, eu já tomo, né, um medicamento para pressão alta, outro para diabetes, outro para gastrite e... Por sinal, você escolheu as doenças realmente mais comuns, né? né? É Não, verdade, mas né? pensando... Todo mundo toma lá metformina, todo mundo toma losartan, todo mundo várias toma pessoas, omeprazol. hidrocortisona. Então, o que a gente observa na prática é que, é claro, né, nenhum de nós gostaria de tomar, né, medicamentos diários, mas o que a gente observa na prática é que o tratamento homeopático traz benefícios, sim, né? Então, diminui lesão de órgão-alvo. O que é isso? Né? A sua retina, né? Para quem tem diabetes, a retina às vezes é acometida, né? Começa a ficar com a visão um pouquinho ruim. Então, a gente percebe que isso diminui a probabilidade de acontecer, né? Junto com o tratamento homeopático. Você diz isso num diabetes. Um diabético. Às vezes o diabético tem um adormecimento, né? Nas pernas, tal, porque ataca um pouquinho essa parte dos nervos, né? E a gente vê também. Então a gente vai observando que essas doenças crônicas, entre aspas, né? Como o órgão é enfermo, o que acontece? O organismo, a gente separa para entender, mas o organismo só funciona como um todo, né? E aí ele vai acabar desgastando o organismo um pouquinho, de uma maneira um pouquinho mais rápida, né? Então, em algumas partes do corpo vão entrando em sofrimento. Então, quem tem pressão alta é o coração, né? Enfim, cada uma dessas doenças crônicas tem alguns órgãos que são mais comumente acometidos. E aí, com o tratamento homeopático, a gente consegue muitas vezes diminuir, né, a medicação alopática, então a chance de efeitos colaterais diminui, o paciente fica com menos sintomas, menos lesão de órgãos-alvo. Então, a resposta, claro, né? Que é sim. Sim, lógico, né? Porque se a gente não está controlando o sistema aqui. Isso. E tem um benefício, né? A gente percebe que, a gente já falou isso aqui mesmo, vou repetir, a gente está acostumado a ver paciente que toma vários medicamentos, o medicamento homeopático faz efeito. Isso não tem tanto a ver com se o paciente está feliz e de alguma maneira saudável e com autonomia e com independência, né? Mesmo com a polifarmácia aí que a gente chama, né?
que não é o ideal, ninguém quer ficar tomando muito medicamento, mas mesmo tomando vários medicamentos, o paciente pode atingir, acho que ninguém, eu não sei se alguém atinge totalmente os mais altos fins, né? Não sei se o objetivo é esse, né? Mas no meio do caminho a gente vai tendo alguns percalços, eu acho que a gente chega próximo, mas talvez não aquele potencial, né? Da gente falar, nossa, aquela pessoa atingiu todo o potencial dela. Acho que é. Eu tenho uma paciente que eu sempre falo dela, né? Deixa eu só completar. É o melhor possível, né? É o melhor possível que é a cura pra gente, né? Mas talvez não seja lá aquele... Talvez seja tão possível, né? De atingir, né, os mais altos. Os altos vai ficar para a próxima vez. Os talvez, mais médios fins. Aí sim. Que já também é bem satisfatório. Né? Então, essa paciente, por exemplo, né, falando o que o Du tá, contemplando o que o Du tá falando, né, a gente começou a acompanhar, e aí em 2 anos, pensando aqui no diabetes, né, ela melhorou como um todo, mas, por exemplo, no diabetes, ela tinha, na época, né, ela ainda tem, né, pelo amor de Deus, ela tem vivinha. Ela tinha 70 anos, então ela não se dispôs a melhorar a alimentação, ela não se dispôs a fazer uma atividade física. A única mudança que ela fez na vida dela foi iniciar a homeopatia. E em 2 anos ali de acompanhamento, a gente começou já a observar uma melhora dos exames dela, uma melhora importante, gente. Eu sou endócrina aí há 20 anos, então estou acostumada a tratar paciente, né, com diabetes. E mesmo não tendo nenhuma mudança aí, né, no comportamental que a gente chama, né, de alimentação ou atividade física, ela já apresentou melhora nos índices ali de diabetes, né? E o que o Du estava também trazendo para a gente assim, então, por exemplo, o diabetes, quando a gente tem uma doença por muito tempo, alguns órgãos podem ser atingidos. Um deles é a vista, o outro são as pernas, o outro o pé. Então, vários órgãos podem ser machucados pelo diabetes. E o que a gente também observa no acompanhamento com a homeopatia? Que alguns pacientes não evoluem a atingir esses órgãos. Então, é mais raro a gente observar essa evolução para quadros mais graves, que além do diabetes, ele também tem ali um problema na vista, ele tem aquele problema na perna. Eu até vi que alguém já perguntou aqui do pé diabético. Tá, então a gente percebe que tem menos complicações com o uso da homeopatia, né? Sim. Acho que hoje teve pouca pergunta, né? Vamos dar uma olhadinha, Lu? Acho que essa confusão também que fez aqui com o YouTube deu uma quebrada, vamos ver. O tema está muito difícil. Se tiver muito difícil, gente, fala pra gente. Que aí a gente traz um tema menos difícil da próxima vez. Boa noite a todos. Beijos pra Mami, beijos pra Clau. Opa, uma Soraya aqui. Um nome tão raro. Já não é tão raro, né? Pelo É. menos no nosso círculo. Beijo, Clau. Explicação maravilhosa, Darinha, obrigada. E quando estamos... pré-diabéticos, eu entendi pé, tá vendo? O celular tá longe, eu já comecei a ler errado. A Melanie perguntou assim, e quando Melanie, desculpa. Quando estamos pré-diabéticos, como tratar? Isso é uma missão para o doutor Eduardo. Para nós, né? Todos os homeopatas. Então, na verdade, o pré-diabético, que a gente chama de intolerância à glicose, né? Quando a gente... Olha, tem gente que nem evolui por diabetes, tá? Então, não sei se é legal a gente... Né? A gente chama de pré-diabetes, mas não sei se é um nome muito adequado, porque tem gente que fica nesse nível aí de intolerância à glicose e não passa disso, tá? Bom, o diabetes... Deixa eu só falar, o que é um pré-diabetes? Pré-diabetes é aquele que está quase virando diabetes. Tá? Então ele colhe ali um exame e está um valorzinho bem na porta. Na portinha. Então a gente fala, ó, você já está com pré-diabetes. Quer dizer, se você piscar o olho, continuar fazendo o que você está fazendo, você vai começar a ter um diabetes. Tá? Então isso é o pré-diabético. Mas às vezes não desenvolve. Não.
tá Tá na perto portinha, tá na e portinha. às vezes acabam desenvolvendo. Então, vou falar, acho que o óbvio, mas de qualquer maneira, né, pré-diabetes ou diabetes, essa pessoa ela tem alguma dificuldade aí no metabolismo. O metabolismo é essa transformação, né? A transformação daquilo que não é nosso para alguma coisa dentro do nosso organismo que sirva para a gente. Isso pode ser que a gente use, né, isso que a gente ingeriu, ou como combustível, né, que são os carboidratos, ou como uma peça, vamos dizer assim, bem grosso modo, ou como se fosse uma peça para a gente ir repondo aquilo que desgasta na gente. Né? E tem aquilo que, vamos chamar dessa maneira também, é como se fosse o aditivo, né? Então, as vitaminas, né? Tem os macronutrientes e os micronutrientes, mas acho que estou viajando um pouquinho. De qualquer maneira, o pré-diabético, a grande maioria das vezes, a gente acha que ele não tem sintomas, e ele tem sintoma. Por que eu estava dando essa volta toda? Como é um problema metabólico, ele provavelmente, na grande maioria das vezes, ele vai ter uma fome específica, né? Então, quando a gente não consegue utilizar alguma substância, muitas vezes a gente fica com vontade de ingerir mais daquela substância, porque a gente não está conseguindo metabolizar, transformar, né, de uma maneira que a gente consiga utilizar. Então, para o diabético, como ele tem uma dificuldade na transformação do combustível, do combustível, né, do açúcar, então muitas vezes ele tem uma vontade de comer doce. Né? Apesar do açúcar estar no nível pré-diabético ou realmente diabético, aquele indivíduo, vamos brincar assim, que tem sede, mas não consegue tomar água. E a água está ali na frente dele, mas ele está com um copo que está furado. Então ele pega a água e quando vai beber já vazou toda a água, né? Então tem açúcar no sangue dele, mas ele não vai conseguir. Ele tem algum problema ali na bomba, de sódio, de glicose, enfim, alguma coisa lá no, ou a insulina, enfim. Ali no funcionamento, ali no metabolismo dele, ele não vai conseguir controlar direito, né? Esse manejo aí do açúcar. Então ele vai ter sintomas, tá bom? E a gente usa esses sintomas para escolher o medicamento, viu, Melania? Por isso que eu, né, quis dar essa volta para ver se deixar um pouquinho mais clara a explicação. Então, a boa parte aí dos pré-diabéticos, eles vão ter vontade de comer doce, como os diabéticos, ou vão ter um apetite, uma fome geral aumentada, ou uma fome específica de doce. O mais comum é assim, o comentário muito comum, né, dos pré-diabéticos eu tenho aquela vontade de comer doce depois do almoço. Isso é bem comum. Não esquecer também de modalizar que a gente fala, né? Então, de manhã, minha vontade, à tarde, minha vontade, à noite, minha vontade, depois de comer. Então, sempre eu começar a observar que tipo de alimentos, então, fome específica, é isso que o Dudu está falando. É algum tipo específico de alimento que eu tenho vontade, estou com o apetite aumentado para tal coisa. E observar que horário do dia ali ele se intensifica mais. Para trazer em consulta para a gente encontrar a medicação. E não esquece que na hora que você levar essa queixa na consulta, você tem que levar todas as outras queixas, de humor, né? Como é que tá? Enfim, Tanto a parte tudo. psicológica como a física. Isso. E aí, juntando tudo, a gente encontra a medicação. Então, tô pré-diabético, junta todos esses sintomas, tudo que você está apresentando em relação ao diabetes, mais todo o restante físico e emocional, e a gente encontra uma medicação para cuidar de você. Na verdade, vocês nem precisam saber, né? Isso é do pré-diabetes, isso é da pressão alta, isso é tarefa nossa, né? O importante é que você se observe muito bem e você traga com o máximo de detalhes possível, né? Que nem a Soraya estava falando, eu tô com dor de estômago. Tá bom, mas piorou porque eu comi alguma coisa picante e melhora apertando, né, a boca do estômago. Então, a função, assim, se é que eu posso chamar de função, mas o que a gente precisa, né, na verdade, ou
observar na gente mesmo, porque a gente também é paciente, ou que vocês observem, né? São esses detalhes. A homeopatia, o medicamento homeopático ele não funciona bem se não tiver essas modalizações, né? A gente acaba atrasando um pouquinho a melhora, né? Às vezes é difícil de observar mesmo, ok? Mas quanto mais a gente ficar atento, a chance da gente encurtar o tempo aí de melhorar mais rápido, né? A gente vai otimizando, né, o tratamento homeopático, né? Observando isso, horário, clima, temperatura, posição, todos esses fatores, né, que acabam ou agravando ou aliviando, né, o que a gente sente, conta muito na escolha do medicamento, né? Vamos fazer aquele resumo? Eu vou trazer o resumo, na verdade, junto com a live da semana passada. Porque a gente dá para juntar os dois temas, né? Na semana passada a gente falou assim, nossa, eu já uso um monte de remédio. Posso tomar homeopatia? Tem a ver com o de hoje, Tem a ver né? com o de hoje. Então, eu tenho, né? Tenho diabetes, tenho pressão alta, tenho gastrite, já tomo um monte de remédio lá alopático. Será que eu posso começar a me tratar com homeopatia? Então, para explicar isso, o que a gente começou falando? A gente primeiro explicou para vocês o que é uma doença crônica. Então, não é aquela que melhora rapidinho, é aquela que se prolonga por muito tempo e que para melhorar eu preciso fazer um tratamento medicamentoso, preciso tomar um remédio para melhorar. Depois a gente falou, bom, a gente diferenciou lá o que é agudo, o que é crônico, e aí a gente falou como é que a gente trata um diabetes. O que a gente falou, Du? A gente falou do pré-diabetes, explicou rapidamente, né, mais ou menos o que é o diabetes. Falou do pré-diabetes porque foi a pergunta da Melânia. E é o que é importante observar, né? Então a gente trata com os sintomas que o paciente observa e nos traz em consulta. E sim, os pacientes, né, têm benefícios, né, de se tratar com homeopatia, porque diminui, né? Falamos também de predisposição, né? Falando de predisposição. Do calcanhar de Aquiles. Então é aquela malformação de quando a gente está nascendo, né? Algum órgão assim, mal formado, né? Mal formado, ele vai manifestar depois os sintomas quando tiver algum estímulo, que eu citei ali, o estímulo da pimenta. Então, na hora que eu estava me formando lá na barriga da minha mãe, teve uma alteraçãozinha no meu estômago, e hoje, se eu comer, por exemplo, pimenta, meu estômago vai gritar. Então, cada um manifesta da sua forma o sintoma da gastrite, por exemplo, e para cada um vai existir uma medicação, porque cada um manifesta da sua forma. Então, é colhendo os exames que a gente manifesta que a gente vai encontrar a medicação. E tratando com a homeopatia, a gente observa que o paciente diminui os sintomas, diminui a lesão de órgãos-alvo, né? Enfim, como a gente trata, né, o paciente como um todo, também aquilo que mais comumente descompensa, né, a gente, o paciente, também a gente vai prevenindo, né, as crises, né, essas pioras. Né? Tá bom. Deixa eu só ler essa última pergunta aqui. É um comentário. Dá para tratar... não, desculpa. Eu geralmente sinto vontade de comer alguma coisa doce. E é sempre depois das 21 horas. Então, precisa levar isso na consulta, tá, Josi? É importante esse sintoma e essa que a gente chama de modalização. O que é modalização? Observar em que horário, enfim, não só horário, né? Várias coisas você pode modalizar, mas nesse caso específico ela modalizou com horário, às 21 horas, tá? Então, pra gente faz diferença esse sintoma. Precisa levar em consulta. Precisa levar em consulta. Priscila. Tudo bem, Priscila? Então, dá para tratar juntamente menopausa e diabetes? Dá, porque a gente trata o paciente como um todo, né? Então, o paciente que tem menopausa e que tem diabetes é um paciente. Então, a gente vai dar um medicamento que contemple aí todos os sintomas. Bom, pode ser o fogacho da menopausa, né? Pode ser o fogacho, pode ser insônia, pode ser ansiedade, palpitação, enfim. E o diabetes é a mesma coisa. A gente vai pegar os sintomas todos e vai escolher um medicamento que seja adequado a você ou aquela pessoa, né? Para quem você está. Uhum. E o que a gente observa no menopausa geralmente é que tem uma diminuição dos sintomas da menopausa, né? O calor, né? Uhum. Que é isso.
Então, a gente observa não só a melhora dos sintomas do diabetes, como também a melhora dos sintomas da menopausa, tá? Então, sim, a homeopatia é super indicada. E para resolver o problema de saudade é só aparecer em consulta. É só aparecer lá, que eu também tô. Leva a mãe, leva todo mundo. Tá bom. Acho que acabamos, né, Du? Acho que sim. Tá joia. Gente, então, resumindo, eu tomo um monte de remédio, posso me tratar com homeopatia? Pode. Eu tenho várias doenças crônicas, diabetes, pressão alta, gastrite, posso me tratar com homeopatia? Pode. Deve. Vai ajudar muito. Os fogachos também costumam melhorar relativamente rápido para a maioria das mulheres, viu, Cris? Então, marque a Priscila lá com a A frase mais comum que a gente escuta das mulheres: nossa, minha mãe falava que era horrível, mas só agora eu tô entendendo. Muito comum essa frase. Incomoda muito mesmo. Então tá bom. Muito obrigada, gente, por estarem aqui conosco até o final. E a gente se vê semana que vem. Bom descanso. Peraí, eu não tive sintomas de menopausa. Pera, vamos ler bem alto, que é o relato da Dorinha. Eu não tive sintomas de menopausa. Faço tratamento homeopático há anos. Só gratidão. Nós agradecemos demais seu relato, Dorinha. Obrigada, viu? Marlene. Marlene está sempre presente. Obrigado, viu, Marlene? Agora você é Melanie? É, Melanie. Explicação perfeita sobre o que observar. Obrigada por estar aqui sempre com a gente, viu? Obrigado pelo carinho. Né? Gente, bom descanso. Até semana que vem. Até mais. Tchau.